Kilder e Fleischer falam de uma outra mistura. Eles começam a estranhar como os povos tapuios eram os descendentes de portugueses nascidos no Brasil, 1851. Eles fazem essa agradável mistura de feijão, carne seca, tocinho, faz uma sopa, né? E diz, é incrível como isso alimenta, incrível. E aí, isto está com cara de ser um prato que a gente conhece muito bem, né? A questão agora é, qual história da feijoada é verdadeira? Casagrande Senzala diz assim: o senhor do engenho matava o porco, guardava as partes nobres para si, e o pé, a orelha, o rabo, a língua desciam para a senzala, e os coitadinhos dos pretos misturavam isso com feijão e comiam. Faz sentido para vocês? Que 2 orelhas, 1 língua e 4 pezinhos alimentassem uma senzala. Uma senzala de uma fazenda pequena teria de 150 a 200 escravos. Faz sentido? Ou será que faz mais sentido a gente entender que o hábito de cozer vem lá da fusão moura com a europeia e veio através de pratos que chamam dáfna, matifônia, ramin, aminado. Todos eles querem dizer a mesma coisa. Eu vou falar para vocês já já o que eles querem dizer. E que em dado momento, a base desses pratos qual era? Um vegetal qualquer, um pedaço de carne qualquer, muita água, cozinha o bicho, põe num buraco cheio de brasa e deixa ele quente até o outro dia. Só que aí começa a Inquisição. 1470 começa a Inquisição. E os inquisidores tinham um sistema muito fácil para achar judeu. Oferece porco para ele. Se ele recusar, prende o bicho. O que aconteceu? Começaram a aparecer os marranos. O que eram os marranos? Eram judeus que tinham se convertido para se salvar da fogueira e viviam como cristãos. Qual era a melhor forma de você mostrar que você era cristão? Comer porco. Então o que eles fizeram? Começaram nos seus cozidos a colocar pedaços de porco. E a partir daí dizer, ó, tá vendo? Eu não sou mais judeu. Câmara Cascudo, nosso grande estudioso de história e folclore, prefere adotar essa história como origem da feijoada. A Escola de los Molinos, em Granada, na Espanha, também entende que a feijoada tenha vindo daí. E não da tese da Casagrande e Senzala. Seja como for, ela nasce com certeza na Península Ibérica e vem para o Brasil. Existe um restaurante em Portugal que chama Trombarrija, na província de Bussaco, que alega ser o lugar de origem da feijoada. Quem sabe? O Debré, em 1816, anota que o pessoal se enchia de feijoada cheia de pimenta e que depois precisava comer pedaços de laranja porque não aguentava a ardência na boca. E foi daí que entra a laranja como companheira inseparável da feijoada. Agora, não nos tapiemos. A feijoada foi assumir o formato que a gente a conhece hoje só no século XIX. Até então, cada lugar do Brasil tinha um jeito de fazer feijoada. Essa unanimidade que existe, não existe em todo o Brasil, toda a região norte, boa parte da região nordeste,
simplesmente desconhece o que é uma feijoada, né? Mas o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste assumem a feijoada no formato dela no século XIX. No século XX, né, a gente já existia, ou eu pelo menos já existia, fizeram uma nova modificação na feijoada que, a meu modo de ver, estragou a feijoada, que foi essa mania de servir tudo separadinho. Isso é muito bonitinho, dá um buffet lindo, mas tira o gosto da feijoada. Feijoada boa é aquela que a gente tem surpresa. Você quer comer um paio e come uma orelha. Comer feijoada é jogar um jogo, né? Não pode ficar escolhendo. Onde já se viu escolher comida? É feio. E aí eu queria falar desse negocinho para vocês aqui, que é um primo direto da feijoada. Quem já foi para o Paraná aqui? Quem já foi para Curitiba? Quem já foi para Morretes e Antonina? Então, esses que levantaram a mão sabem do que eu estou falando. Isso aqui chama barreado. Isso é a comida mais gostosa que tem no sul do Brasil. O que é o barreado? Carne de peito de vaca, que é a carne mais dura que a vaca consegue produzir, né? Cebola, alho, toicinho, pedaços de banana da terra. Isto é cozido num buraco com brasas por 24 a 36 horas. Antes disso, se faz uma pasta de água e farinha e se barreia a tampa para manter o calor. E aí ele traz aquilo na tua mesa e a hora que ele abre a tampa, se existe um cheiro do céu, é aquilo que sai dessa panela. E eu não sei vocês que já comeram, mas eu estou convencido de uma tese, de que em Morretes eles põem ópio no barreado. Porque não tem uma vez que eu fui em Morretes que eu consegui voltar sem dormir. Você come isso aí, o teu organismo desliga. Sabe, você vai sentindo desligar os relés, você faz puf. Mas é uma delícia. E como se come o barreado? Faz de conta que isso é um prato. Ele põe o caldo, as carnes, a banana, os vegetais, farinha, mistura e vira assim. Se não cair, é o ponto. Vocês já experimentaram ele? Não foi assim? Isso daí você come com pedaços de banana prata e essa cachaçinha de banana, né? Que deve ter uns 62% de teor alcoólico. Ela é ótima para limpar vidro, né? Apresento para vocês o irerê. O pato não é nativo do Brasil, mas esse aqui é o irerê. Esse patinho é nativo do Brasil e era criado pelos índios como bichinho de estimação. E quando o bichinho de estimação ficava velho, os índios, que são bem mais práticos que a gente, matavam o bichinho para ele não morrer de velhice e faziam um cozidinho dele com um tucupi e uma ervinha que tem na Amazônia que chama jambu, que nós vamos falar dela já já. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, acharam o máximo do máximo, essa ideia de que o pato era um bichinho de estimação. E português é um bicho ruim, eu não tenho nada contra português, mas também não tenho nada a favor. Eles são um bicho ruim. Eles inventaram um joguinho, como o pato era manso, você podia pegar. Aí eles amarravam um patinho numa estaca, com uma corda assim de 1,5 metro, e ficava um português de cada lado jogando a faca. Aquele que conseguisse cortar a cabeça do pato, o outro pagava o pato. E daí vem essa expressão, pagar o pato, é quem se ferra. Era o joguinho que os portugueses inventaram com os patinhos dos índios. Mas o pato ao tucupi é um dos pratos clássicos da Amazônia, junto com a maniçoba.
De novo, são pedaços de patos que são moqueados, que é uma técnica indígena. O que é o moquém? É selar a carne diretamente no calor do fogo e aí cozidos longamente com o tucupi e o jambu. Vamos falar do jambu. Ah, sim, Gabriel Soares fala aqui do pato. Chamam o pato de upeca, aquele que bate na água, e criam-no em casa, onde se faz muito doméstico. Até o português achar ele e propor um joguinho. Aqui, senhores, o tucupi, o melhor tempero que existe no Brasil. Qualquer coisa cozida com tucupi fica boa, até pedra. Qual é o problema do tucupi? Por ser de fabricação artesanal, como vocês podem notar aí, ele não tem selo do CIF. Por não ter selo do CIF, ele não pode ser vendido fora dos lugares onde ele é fabricado. Mas há tráfico de tucupi. Se vocês quiserem, depois eu dou o endereço para vocês, da onde se compra tucupi em São Paulo. Maconha e cocaína eu não sei, mas tucupi eu sei. Né? Aqui embaixo, a olho de bote, que é a pimenta amarelinha, e a mucuripe, que é a pimenta vermelhinha. A mucuripe equivale a você encostar um cigarro aceso na língua. A bicha é braba. Apresento para os senhores o jambu. O jambu é nativo do Brasil e foi levado pelos portugueses para o mundo inteiro. No mundo inteiro, ele é conhecido como a erva da dor de dente, porque o princípio ativo do jambu chama-se spinlantol. E é um anestésico poderosíssimo. Na flor de jambu, tem 1% de spinlantol. Para que vocês tenham uma ideia, na folha de hortelã, tem 0,004% de menta. E vocês sentem todo aquele gosto. Aqui tem 1% de spinlantol. Então, o que acontece quando você come o pato ou tucupi com jambu? Dorme todos os teus lábios e a língua. E dá um baratinho. Pequenininho. Se você conseguir comer 1 tonelada de jambu, aí dá um baratão, né? Mas é uma erva culinária sensacional. Ela muda o sabor das coisas. No Mercado Central vocês encontram. E essa coisa da dormência dos lábios e da língua é um aspecto muito interessante, porque, gente, vamos lembrar de uma coisa. Sabor não é gosto. Sabor é uma combinação de gosto, olfato e textura. Eu já fiz experiências interessantíssimas onde se elimina o olfato da pessoa, se põe o pregador no nariz dela e ela não sente o gosto. Você muda a textura interna de 2 ingredientes de um prato e dá para 2 pessoas diferentes testarem, elas vão dizer que mudou o sabor. Então, por favor, tenham isso em mente. Sabor é gosto, textura e olfato. É a combinação dessas 3 coisas. Imagina quando uma delas faz teu lábio e tua língua dormirem. É uma sensação única num prato. Acontece que, no Pará, o jambu é usado de um outro jeito extremamente peculiar. Você está balançando a cabeça porque você sabe. Essa história foi descoberta nos quilombolas. O Pará tem quilombolas muito grandes. E qual era a história do quilombola? Os homens fugiam, levavam as famílias ou criavam famílias no quilombo. E quando os portugueses invadiam, eles chegavam a passar 3, 4, 6 meses escondidos no mato. E as mulheres ficavam sem marido. Elas descobriram que fazendo uma pasta de jambu e passando essa pasta de jambu na assim chamada área de lazer, por ser um anestésico muito forte, elas tinham contrações na vulva e tinham orgasmos. E o jambu
virou o substituto dos maridos. Olha esse versinho do século XVIII. É um acróstico. Isso é muito conhecido no Pará. Jamais pensei que fosses um dia mais eficaz ao adormeceres meus lábios com eficiência, mas vem provando que és muito mais capaz. Bate recorde na preferência das mulheres, unindo o útil ao prazeroso, és agora um as. Existe pasta de jambu para vender no Pará. Né? Vocês vão lá no Ver o Peso, tem as vendedoras de água de cheiro e você chega lá e diz o teu problema e ela te receita uma aguinha de cheiro. Você tem que chamar ela, não pode ser homem, tem que ser mulher, você chama ela de lá e diz assim, a senha é dizer, estou com um problema de solidão. Ela te dá o jambu instantaneamente. Mas esquecendo esse uso subsidiário do jambu, ele é um grande ingrediente culinário. Quem quer dar um chute, da onde vem o vatapá? Olha os ingredientes, olha como ele é, olha quem faz ele. Quem se arrisca a dar um chute, da onde vem o vatapá? Fala alto que eu sou meio surdo. Ah? Bahia. Acertou. Porque todo mundo diz assim, vem da África. Vem o cacete. Né? Ah, mas chama vatapá. Ótimo. Eu vou ler um texto do Câmara Cascudo para vocês. Pesquisei a comida nigeriana, sudanesa e angolana. Não encontrei um termo sequer assemelhado. A muamba de galinha de Angola, a quitanda de peixe do Sudão e a cadumba de milho de Moçambique apresentam forma e elaboração muito semelhantes. Entendo ser o vatapá criado na Bahia, com forte sotaque africano, mas de origem legitimamente baiana. Quem chutou isso? Você. Você acaba de ganhar um livro meu para conhecer outras. Depois te dou, né? Depois até te dou um autógrafo. Não vale grande coisa, mas enfim. Pode ser que eu morra até o fim da feira e esse negócio fica valioso. Gente, de novo o processo de fusão. De novo a alquimia mágica da cozinha. Vem a receita de Portugal do cozimento das carnes em água. Só que quem cozinhava aqui no Brasil era alguma portuguesa? Não. Quem era? A mucama, a africana. E ela começa a pôr ingredientes que ela conhece, como o gengibre, como amendoim, como dendê. E, de repente, a gente nota que o Brasil, até o século XVIII, não tinha carne. Tinha muito pouca carne no Brasil. A mucama não teve dúvida, disse, vamos ver como é que os índios fazem isso. Eles fazem com peixe. Vamos fazer com peixe também. E daí nasce o vatapá. Né? De novo, é uma história que vocês estão ouvindo pela terceira ou quarta vez hoje à noite. Vem um prato português ou vem um prato de algum lugar, ele é alterado pelas condições ambientais, pelos ingredientes e pela técnica de quem faz. Quer dizer, o vatapá realmente é a fusão de tudo. Tem a raiz portuguesa, a mão da mucama negra e os ingredientes indígenas. A se destacar no vatapá, o amendoim. O amendoim é um ingrediente absolutamente único. Todo mundo, principalmente os americanos, acham que o amendoim vem da África. O amendoim nasce em algum lugar entre o Peru e o Brasil, e na língua guarani ele era conhecido como mandubi.
aquele que nasce embaixo da terra. E os índios usavam o amendoim muito. Os portugueses levam amendoim para a África. O amendoim se propaga na África violentamente. E quase 200 anos depois, quando começam as expedições de escravidão, os negros africanos trazem o amendoim com eles quando vão para os Estados Unidos. E aí os americanos começam a achar que o amendoim é africano. Para que vocês tenham uma ideia, existe uma deusa na Nigéria que chama Dona Maria Kumequeta de Magiteguba. Ela é a protetora das mulheres que são maltratadas pelos maridos. Traduzindo, o nome dela é Dona Maria Reluzente de Óleo de Amendoim. É a deusa que protege as mulheres maltratadas pelos maridos. Vejam de novo, o amendoinzinho sai da mão do índio Guarani, vai parar lá na África, gera uma deusa na África e vai para os Estados Unidos como produto legitimamente africano. E os americanos fazem a magistral invenção da manteiga de amendoim. Ai, que nojo. Tem uma frase muito curiosa que eu pensei de um jornal do Rio, quando apresentaram o vatapá para Albert Einstein. Albert Einstein não relativizou. Ao se ver diante de um prato de vatapá, comeu tanto que quase deu vexame.